Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Eu queria ler com vocês um versículo que está em Atos capítulo 2, versículo 39. Atos capítulo 2, versículo 39, que diz assim: Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Glória a Deus. Nós queremos compartilhar hoje, amados, sobre as promessas de Deus. As promessas de Deus. E o que está acontecendo aqui, que nós acabamos de ler, é o cumprimento de uma promessa. Depois de muitos e muitos anos, o profeta Joel havia profetizado e declarado uma promessa de Deus, de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E muitos anos passaram, anos, décadas e mais décadas, até que, em Atos capítulo 2, esta promessa se cumpriu. E ali, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, mencionou essa profecia de Joel. O Espírito Santo havia sido derramado sobre aqueles que estavam ali reunidos. Línguas que pareciam de fogo tinham repousado sobre a cabeça de cada um deles e eles começaram a falar numa outra língua. As pessoas que estavam ali não estavam entendendo o que estava acontecendo, era uma experiência muito extraordinária, totalmente fora do comum. E porque eles não entendiam, alguns diziam que eles estavam bêbados, tamanha experiência. Mas naquela hora o apóstolo Pedro toma a palavra e diz: Amados, queridos, ninguém está bêbado. O que está acontecendo aqui é o que o profeta já havia declarado, a promessa. E aí ele cita o que está escrito lá no profeta Joel, capítulo 2, muito lá atrás, versículo 28. O profeta Joel declarando que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E nesta hora, Pedro então declara isso que acabamos de ler aqui, dizendo: para vós é essa promessa, mas não somente para vós, é também para os vossos filhos e também para todos aqueles a quem o Senhor nosso Deus chamar. Isso mostra que a promessa não somente se estendeu até a época de Pedro, mas nas palavras do apóstolo Pedro, essa promessa, ela se estende para todos nós hoje aqui. Nós somos um povo debaixo de promessas. Amém? E amados, estamos num ano de consagração e dentro desse tempo de consagração nós estamos sendo chamados a uma vida no altar de Deus, porque consagração fala muito disso, de uma vida para nós estarmos
buscando mais a Deus, nos enchendo mais do seu Espírito. Uma vida de maior santificação, isso fala consagração. Uma vida de maior separação para Deus, uma vida de maior oração, mais busca de Deus. Mas, ao mesmo tempo, queridos, nós somos um povo assolado por muitas aflições. Nós somos um povo cercado das mais variadas perseguições, ameaças. Nós somos um povo que passamos por lutas, passamos por tribulações. A palavra já garante isso. Não é nenhuma novidade para nós. O apóstolo Pedro chega a dizer na sua epístola que nós nem devemos estranhar as grandes provações, tribulações pelas quais a gente passa. Porque de fato o Senhor Jesus já havia dito que nós estamos nesse mundo e nós teríamos aflições, mas que nós pudéssemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E nós cremos também que venceremos, amém? O que a palavra do Senhor mostra, na própria oração do Senhor Jesus, lá em João 17, é que a gente não deve pedir a Deus para nos tirar desse mundo, ainda que determinados momentos são tão difíceis que essa é a vontade que temos. E dizer assim, Deus, alivia isso aqui, me tira daqui. Mas a palavra do Senhor diz, não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Amados, a palavra de Deus é uma palavra que já declara para nós, não fomos enganados, não houve uma propaganda falsa a respeito da vida cristã, da vida com Deus. O fato de eu e você termos uma experiência com Deus, nascer de novo, se tornar filho de Deus, isso não nos isenta das tribulações. Isso não nos livra das aflições. Passaremos, a palavra do Senhor fala que o justo passará por aflições, mas o Senhor nos livrará de todas. Glória a Deus. Eu creio que a questão para nós não é nem se vamos passar ou não. A questão para nós é de que estamos nos alimentando, o que de fato nos fortalece, o que nos alimenta, de que estamos comendo, qual é o tipo de alimento nosso no meio desses tempos difíceis. Nós que passamos pelo vale, a questão para nós é exatamente esta: de que eu me alimento para que eu possa passar por esse vale? O que eu ouço? O que tem entrado pelos meus ouvidos? O que eu tenho falado? O que tem saído da minha boca? Isso é que realmente para nós importa. Porque, queridos, nós precisamos, para nos mantermos numa vida consagrada, nós precisamos nos alimentar das promessas. Amém? Nos alimentar das promessas. E a palavra alimentar, ela é muito boa, porque ela traz um sentido de algo permanente, algo contínuo. Ninguém come para a semana. Você não toma um café da manhã para 7 manhãs. Você não almoça para um mês. O café da manhã é dia após dia, almoço é dia após dia. Assim também são as promessas do Senhor. Delas devemos tomar café da manhã das promessas, almoçar as promessas, café da tarde das promessas. Devemos jantar a palavra de Deus, amém? Temos que nos alimentar, temos que beber, temos que comer essa palavra, as promessas do Senhor, porque elas nos manterão firmes no dia mau, nos manterão fortalecidos no dia mau.
Observa só o que diz Provérbios capítulo 18, versos 20 e 21. Diz assim, que o poder da morte e da vida está em nossa língua. E nós comeremos daquilo que falamos. A palavra diz exatamente isso. Nós nos alimentamos do que falamos, amados. E é interessante, queridos, como nós muitas vezes temos nos alimentado das adversidades. Tem sido quase que algo natural nós nos alimentarmos dos problemas. Porque, veja bem, o problema já está ali instalado. O problema não precisa ser convidado. Ele já vem sem a gente chamar. Então, por que nós agora ainda estamos falando o problema? Nossa linguagem é uma linguagem para notícia má, para notícia ruim. Muitas vezes nós antecipamos coisas que nem sabemos que vão acontecer. Não é verdade? Muitas vezes a gente já fala a respeito de coisas, queridos, dentro da nossa casa, na notícia que a gente ouve no jornal. Queridos, notícia ruim dá ibope, notícia boa não. Nós não ouvimos tanta coisa boa ao longo do dia, sejam pelas nossas conversas, pelos nossos colegas, pelos nossos amigos. É interessante como nós nos alimentamos das adversidades. Falamos, nós concordamos com as situações difíceis. Existe uma cultura para o problema, uma cultura para baixo. Além da situação em si estar ruim, mas parece que existe uma cultura para baixo. Tanto é que as frases nossas geralmente são assim. A gente começa dizendo assim, Deus é comigo, Deus é fiel, mas... E aí nós deixamos que a última palavra, a última frase, o ponto final seja dado depois de uma declaração uma declaração voltada para o que é mal, voltado para o que é problemático, para o que é complexo. Muitas vezes estamos conversando assim de uma maneira tão natural, é tão natural já, queridos, nós já incorporamos essa linguagem, que a gente conversa muitas vezes com as pessoas naturalmente, fala assim, nós sabemos, né? Deus é todo poderoso, Deus é fiel, mas é uma situação muito difícil, mas olha, é algo assim complicado. Na própria construção da frase, nós iniciamos com Deus e terminamos com a situação difícil. Quando na verdade deveria ser assim, olha, eu sei, esse momento realmente que eu estou enfrentando é muito difícil. Olhando aparentemente assim, não há solução, mas eu creio em Deus. Há um Deus em minha vida. Eu não estou abandonado, eu não estou largado, eu não estou sozinho. O meu Deus é fiel. E Ele vai cumprir em minha vida toda a sua palavra. Aleluia. E isso não é para a gente ficar bem, não. Amados, nós não falamos para que a gente creia. A gente crê e por isso a gente fala. Nenhum de nós fala para crer. Nós cremos e por isso falamos. É assim que a palavra diz. Crie, por isso falo. Nós temos a experiência da fé e depois nós temos a experiência da linguagem da fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O nosso Deus é fiel. Você crê nisto? Oh, como nós cremos nisso. E é muito bom falar para Ele isso. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Ainda que eu não seja
o Senhor permanece fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor. A Tua palavra está firmada nos céus e ela não pode ser abalada. Senhor, eu declaro aqui nesta tarde que pode passar os céus e passar a terra, pode secar a erva e pode murchar a flor, mas a Tua palavra permanece para sempre. Aleluia! 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 Glória a Deus! Amados, eu e você somos um povo debaixo de promessas. Amém? Eu estou debaixo de promessas. A minha casa está debaixo de promessas. A minha família está debaixo de promessas. Você pode fazer essa confissão a respeito da sua família? De que a sua família está também debaixo das promessas de Deus? Aleluia! Você é alvo das promessas de Deus. Amados, nós passamos por lutas, por tribulações, mas nós somos alvo das promessas de Deus. E é isto que vai prevalecer em nome de Jesus. Nesta tarde, nós queremos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Oh, glória! Aleluia! Vamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E a primeira coisa que eu quero que nós venhamos trazer à memória é de que nós somos um povo debaixo de promessas. Queridos, é tão maravilhoso você estar hoje aqui sabendo que eu e você somos frutos de uma promessa. Já pensou nisso? Você sabia que eu e você somos frutos de Gênesis capítulo 15, versículo 5? Pois se você não sabia, saberá hoje. Nós estamos aqui porque um dia Deus chamou um homem chamado Abraão. Mandou ele olhar para o céu e falou: conta as estrelas do céu, Abraão, se você puder contá-las. E então Deus disse: assim, essa foi a promessa, assim será a tua descendência. A tua descendência, Abraão, será como as estrelas do céu. E ali o Senhor estava falando ao meu respeito e ao teu respeito. Que coisa séria. Ele estava prometendo a Abraão de que a descendência dele seria como as estrelas do céu. E naquela hora, Abraão tinha uma mulher estéril. A realidade é uma coisa, a verdade da promessa é outra coisa. Somos um povo para andar pela verdade. Nós somos um povo que não negamos a realidade, mas cremos na verdade. A verdade da promessa é de que esse homem Abraão vai agora se chamar Abraão. Ele não será mais pai elevado, que é o significado do nome Abraão. Ele será chamado pai de multidões, que é o significado do nome Abraão. Abraham. Abraham. Deus chega para ele e fala: não será mais Avram, tu serás Abraham. E a mulher continua estéril. Abraham, estéril. Abraham, estéril. E aí, quando as pessoas encontravam com ele, não mais diziam Avram, mas diziam Abraham, Abraham, pai de multidões. E ele lá: eis-me aqui. Bom dia, pai de multidões. Bom dia. Boa tarde, pai de multidões. Boa tarde. Boa noite, pai de multidões. Boa noite. O dia inteiro ele era chamado por aquilo que ainda não existia. Porque o nosso Deus é aquele que chama à existência aquilo que não é, como se já fosse. Oh! Tremendo!
Tremendo isso. Isso é tremendo. E sabe quando foi que a palavra começou a se cumprir, a promessa na vida de Abraham? Quando nasceu Isaac. Isaac foi chamado filho da promessa. E por que filho da promessa? Abraham teve um filho chamado Ismael. Só que Ismael não era filho da promessa. Ismael era filho da carne. Era filho da capacidade humana que Abraão tinha de gerar. No entanto, Isaac é filho de Abraão e Sara. Abraão e Sara. Por quê? Porque Sara, Hebreus 11:11, Sara recebe poder, recebe dinamis, poder de Deus para gerar. Nasce Isaac. Por isso Isaac não é o filho da carne. Isaac é filho da promessa, é filho da promessa de Deus. Isaac é filho da palavra que Deus havia dado. E a palavra do Senhor então vai mostrar que Isaac não nasceu segundo a vontade da carne, mas ele nasceu segundo a vontade de Deus. Isaac é até chamado daquele que nasceu segundo o Espírito, Gálatas 4:29. E amados, sabe quem foi que nasceu segundo a vontade de Deus e segundo o poder do Espírito? Não foi somente Isaac. Eu nasci assim, e tem milhares, tem centenas que nasceram assim. E você também nasceu de novo assim. Você creu um dia no Senhor Jesus. Você o recebeu em sua vida. E por isso você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Logo, você não nasceu da vontade da carne, você não nasceu da vontade do sangue, você não nasceu da vontade do homem, você nasceu da vontade de Deus. Eu e você nascemos do Espírito Santo, conforme o Evangelho de João, capítulo 3. Nós nascemos da vontade do Espírito, do poder do Espírito, vontade de Deus e poder de Deus. Logo, eu e você, Gálatas 4:28, eu e você somos filhos da promessa como Isaac. Por isso, Deus deu uma promessa em Gênesis 15, dizendo: a sua descendência, Abraão, será como as estrelas. Eu sou uma dessas estrelas, você é uma dessas estrelas. Nós estamos aqui nesta tarde de domingo por causa da força de uma promessa. Eu e você estamos debaixo de promessas. Não é tremendo isso? Não é tremendo você saber que estão acontecendo coisas em tua vida e tudo por causa de promessas que foram dadas lá atrás, quando ainda eu e você nem existíamos? E amados, eu creio mesmo, a tua família, a tua casa tem vivido coisas que outras pessoas profetizaram para o teu bem. Outras pessoas dentro da linhagem da tua família já profetizaram a respeito da tua casa. Tem promessas que foram dadas por outras pessoas, que foram oradas por outras pessoas, palavras profetizadas por outras pessoas, intercessões de outras pessoas, para abençoar a nossa família. E eu diria mais, existem palavras que é como se elas estivessem ainda suspensas sobre nós, e nós vamos tomar entendimento e conhecimento delas, e nós vamos orar para que este ano seja um ano de cumprimento dessas promessas, cumprimento dessas palavras, cumprimento dessas orações que já fizeram a nosso respeito, em nome de Jesus. Palavra de Deus. Amados, eu creio que uma das coisas mais tremendas que nós necessitamos no meio de batalhas e lutas e aflições é recebermos promessas de Deus, recebermos palavra de Deus, aquela palavra que vai te manter, te sustentar, te encorajar, fortalecer sua fé, porque a fé vem pelo ouvir, é justamente a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra,
você tem aquela palavra, você traz a palavra diante de você. Observe o que está escrito em Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21. Atenta, está falando de Abraão, dizendo: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aqui está Abraão, e tem uma versão da Bíblia que diz: Abraão em vista da promessa. Abraão não duvidou por incredulidade, em vista da promessa, ou seja, Abraão colocou a promessa diante dos seus olhos. Apesar da esterilidade da sua esposa continuar, apesar da realidade continuar igual, ele cria que havia uma promessa. Ele creu na promessa. Porque ele creu, ele foi chamado de um homem justo porque creu. Ele creu que ele seria pai de multidões. Ele creu que a sua descendência seria como as estrelas dos céus. E a Bíblia diz que ele colocou a promessa diante dele. Ele não duvidou por incredulidade, mas ele se fortaleceu na fé. Porque quando nós tomamos a promessa, nós nos fortalecemos na fé. Quando nós nos alimentamos da promessa, a nossa fé é fortalecida. E aí a palavra diz que ele creu que aquele que havia prometido, era também fiel e é poderoso para executar o que prometera. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Ele vela. Velar é ele vigia. Ele está atento à sua promessa para cumpri-la em nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! O nosso Deus é fiel em todo o tempo. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que até mesmo quando nós formos infiéis, o nosso Deus permanece fiel. Por isso não há erros, não há ameaças, não há complexidade de tribulação, não há quantidade de tempo de tribulação e de problema. Nada disso afeta o caráter fiel do nosso Deus. Ele permanece fiel. A promessa dele está firmada nos céus e não é abalada pelas nossas inconstâncias emocionais. A promessa do Senhor está firmada nos céus e não é abalada pela complexidade de uma doença. A promessa do Senhor está firmada nos céus e não é abalada pelo tempo de um problema. Não importa a quantidade de tempo que tem uma maldição, nada disso abala a palavra do Senhor que está firmada nos céus. E nós estamos aqui para tomar essa palavra diante do Deus eterno e diante das forças invisíveis das trevas, para dizer que eis que este ano é o tempo de nascer aquilo que foi gerado. É tempo de nascer o que foi gerado. Em nome do Senhor Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Nós confessamos nessa tarde, diante da nossa impaciência, confessamos nessa tarde, diante da falta de longanimidade nossa, confessamos nessa tarde, diante das tribulações que nos cercam, confessamos nessa tarde, diante das acusações de Satanás, confessamos nessa tarde diante da ignorância nossa de não sabermos a respeito dos tempos e das eras. Confessamos nessa tarde de que o nosso Deus é fiel e nenhum dos seus planos será frustrado. Nenhum! Aleluia! Obrigado, Senhor. Pode dar glória a Deus mesmo.
Tu és fiel, Tu és tremendo, Tu és cumpridor de promessas. O Senhor não esquece de nenhuma oração. O Senhor não esquece de orações antigas. Nós fizemos orações e até já esquecemos delas, mas o Senhor não esquece. O Senhor já tomou a Tua palavra, já escreveu em Teu livro, está em memória diante do Senhor. Cada oração que fizemos está diante de Ti, cada lágrima, cada aflição. E o Senhor tem o Teu kairós, o tempo certo para que cada palavra se cumpra em nossas vidas. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Amados, quando o Senhor escolheu a mim e a você, Ele já tinha decidido que Ele nos abençoaria. Isso é tremendo, isso é tremendo. Observe bem, olha como é tremendo o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus que promete. Se você observar bem nas Escrituras, você vê que Ele não é um Deus que naquele momento está realizando, mas Ele é um Deus que naquele momento está prometendo. Ele diz ao próprio Abraão: daqui 1 ano eu virei e tua esposa terá um filho. É uma promessa. A promessa. Nada é feito naquela hora, mas tudo é prometido naquela hora. A única garantia que nós temos de que Deus fará é aquilo que Ele disse que fará. A única garantia e a única convicção que nós temos de que o nosso Deus vai agir é a palavra que Ele nos deu, é a promessa que Ele nos deu de que agirá. Isso é tremendo, porque sobre a tua promessa, Senhor, é que eu vou manifestar a minha fé. Eu não preciso crer para algo que Deus esteja fazendo agora, mas eu preciso crer para algo que Deus esteja prometendo agora. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele já havia decidido que abençoaria, e então ele promete: assim será a tua descendência. Naquela hora Abraão creu, ou seja, Abraão não creu que ele seria pai de multidões quando ele fosse pai de multidões. Abraão creu a despeito da sua condição atual de ter uma esposa estéril e não ter condições humanas de ser pai de multidões. Nesta hora, a única coisa que Abraão tinha era a promessa de Deus. E Abraão creu na promessa porque ele cria na fidelidade daquele que havia prometido. A única coisa que nós temos hoje é a única que garante que nós seremos abençoados. É a fidelidade do caráter do nosso Deus. Por isso, Deus não faz, Deus promete que fará. Porque a nossa fé não estará no que Ele fez, mas estará na pessoa que promete. Nós cremos na fidelidade do seu caráter. Por isso, nessa hora, Abraão foi considerado um homem justo, porque ele havia crido, mesmo a despeito da adversidade que lhe cercava. Isso é maravilhoso. Quando eu e você estamos numa situação totalmente adversa, limitada, precária,
e mesmo assim você toma a palavra e diz assim: o meu Deus, Ele vai cumprir a sua palavra, e eu creio na palavra do meu Deus, porque eu creio no Deus desta palavra. E eu sei, estou bem certo, de que o Senhor Deus vai me abençoar. Eu não preciso que Ele me abençoe para provar que Ele vai me abençoar. Basta a sua promessa e eu creio que Ele fará. Aleluia! Isso é tremendo. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Quando você se coloca assim diante do Senhor, Ele vem com a sua palavra e diz: pois eu vou te dar então a promessa, a palavra. E sobre esta palavra você vai colocar a tua fé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, em Josué capítulo 1, nós encontramos um momento em que o Senhor está prometendo muitas coisas a Josué, quando ele entrar na terra da promessa. É terra da promessa. Entenda bem, essa terra da promessa já havia sido prometida a Abraão. Então você vai ver que todas as gerações posteriores estavam debaixo da mesma promessa. E agora está aqui Josué no capítulo 1, para cumprir a promessa. Ele será aquele através de quem Deus vai cumprir a promessa da terra prometida. E o Senhor diz a ele a partir do verso 2: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou. Está aqui: a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Versículo 9: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, glória! Amados, uma coisa que me chama a atenção nas promessas de Deus, a exemplo desta, é de que a maior de todas as promessas do Senhor, eu creio que não há uma que seja tão maior, e tão mais profunda, e tão mais necessária do que a promessa da sua presença conosco. Você já viu isso, como é que é tremendo? Não é só com Josué, não. Com todas as pessoas a quem o Senhor fala. Ele diz: não temas, eis que eu estou contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Eu creio, não sei se você concorda comigo, mas a maior promessa é a promessa da presença. Amados, eu creio que, queridos, olha, é tão tremendo isso, é tão tremendo, que parece o seguinte: Senhor, nem precisa me abençoar, nem precisa me dar aquilo que eu estou pedindo, porque, Senhor, muitas vezes eu estou pedindo e quero receber justamente para ter a certeza que Tu estás comigo. Mas, Senhor, a Tua presença é maior e mais necessária do que qualquer bênção que proceda de Ti. Tu estás comigo e eu andando, sabendo todo o meu ser, todos os meus
poros, todo o meu corpo, todos os meus ossos, carne, sangue e alma, pensamentos, mente, psique, pneuma, psique, soma, tudo que há em mim, saber, tu estás comigo, não me deixará, nem me desamparará. Oh! Glória a Deus! O próprio Senhor nosso Deus, Ele sabe que o que mais necessitamos é dEle. Ele sabe que a presença dEle suplanta qualquer coisa. Eu não posso deixar de falar do Salmo 23, porque o Salmo 23 faz uma pequena mudança na colocação do pronome. O pronome é a referência a Deus, ao sujeito da frase. E se você lê o Salmo 23, como você já lê e conhece, você vê que o pronome ele está presente nos versículos que diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me faz beber das águas tranquilas, Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas aí tem um trecho lá que o pronome muda de ele para tu. Tu. E justamente o pronome tu acontece quando a ovelha está passando pelo vale da sombra da morte. E por que mudou o pronome? Porque ele é um pronome para quem está longe, e tu é um pronome para quem está perto. Nesta hora, quando diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aí eu posso imaginar agora o pastor, um tanto distante da ovelha, porque a ovelha está bebendo nas águas tranquilas, está deitado em pastos verdejantes, ele fica mais distante, acompanhando de longe. Mas quando ele vê que a ovelha está passando por um lugar tenebroso, um lugar escuro, como a sombra da morte, nesta hora o pastor se coloca ao lado, se aproxima o máximo que puder, para dizer assim: não temas, não temas, não temerei, porque tu estás comigo. A promessa da presença é a maior de todas as promessas. E amados, nós precisamos compreender, e eu creio que essa é uma parte muito inteligente das promessas de Deus, e é uma parte muito responsável dentro das promessas de Deus, e eu diria que é uma parte muito madura dentro das promessas. É quando nós começamos a compreender que as promessas do nosso Deus são condicionais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Ele promete, mas existem condições. E essas condições falam a respeito da nossa participação no cumprimento das promessas. Se você observar aqui em Josué também, no capítulo 1, versículos 7 e 8, ele vai falar a respeito da relação com a lei dele, com a sua palavra, com a sua lei. Ele diz: olha, não se afastará da tua boca o livro desta lei, antes você deve meditar nele dia e noite, para que procure fazer o que nele está escrito. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e então tu serás, aí vem essa promessa, tu serás bem-sucedido em tudo em que vocês fizerem. Observa bem, ser sucedido em tudo que fizer é precedido por
meditar na lei do Senhor e não se desviar do que está escrito. Significa uma parceria de responsabilidades no cumprimento das promessas. O nosso Deus vai cumprir as suas promessas, mas nós temos uma participação responsável nisto. Observe 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se desviar do seu caminho mau, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, nós muitas vezes, os nossos ouvidos estão muito mais aguçados para esse final, que diz, e sararei a sua terra. Aí a gente, até o sararei sai assim, sai um sararei enorme. O sararei sai em letras garrafais, né? Letras grandes. Eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aí o povo vibra. Mas antes, existe o quê? O Senhor dizendo a nós, se o meu povo orar, me buscar, se humilhar, se desviar do caminho mau, observa, não é interessante? Lá no Salmo 1, nós temos algo muito interessante que diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Será comparado como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, onde o fruto se dará na estação própria, a folha permanece verde, e tudo o que fizer prosperará. Aí a gente ouve, assim, em alto e bom som, e tudo o que fizer prosperará. Mas aí no verso anterior, ele está dizendo, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então parece que a gente ouve assim, tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E tudo o que fizer prosperará. Nós temos que entender que esse cumprimento da promessa está vinculado a essa participação nossa de estarmos responsavelmente respondendo ao nosso Deus. Não é tremendo? Olha o que diz o texto do profeta Jeremias 29:13. O Senhor diz, se vocês me buscarem de todo o coração, vocês me acharão. Me achareis quando me buscar de todo o coração. Aí você tem a promessa de que ele será achado. Mas essa promessa vem com, se me buscar de todo o coração. Aí você lê o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, onde o Senhor diz, se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês estiverem em mim, e as minhas palavras em vocês, aí vem a promessa, tudo que pedirdes será feito. Amém? Então nós começamos a entender essa parceria responsável no cumprimento da palavra. E eu quero encerrar com vocês agora, trazendo uma parceria tremenda também no cumprimento das promessas. Eu vou tomar o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo está falando para o seu discípulo Timóteo, dizendo assim, Timóteo, muitas são as profecias, muitas são as promessas, muitas são as palavras de Deus a respeito de você. Eu também vou falar aqui, muitas são as profecias a respeito de sua casa, amém? Muitas são as palavras do Senhor a respeito da sua vida, a respeito da sua família. E aí, o Senhor, através de Paulo, vai dizer assim a Timóteo, Timóteo, por causa destas promessas, combata o bom combate. Por elas, combata o bom combate. Aqui, amados, é o Senhor nos chamando também
para essa parceria no cumprimento da promessa. E aqui o chamado é tão forte, é para que nós não fiquemos passivos diante das promessas. Não fique eu e você pensando que a promessa se cumprirá automaticamente. Como quem diz assim, em algum dia, em alguma hora, a palavra do Senhor se cumprirá. Não. O que Paulo está falando a Timóteo é: Timóteo, há muito que foi dito a teu respeito. Por causa disso, combata o bom combate. E aqui eu queria lembrar vocês, Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 9. Quando Deus havia dito a Moisés que por causa do pecado da idolatria do bezerro de ouro daquele povo, o Senhor disse que destruiria o povo e faria de Moisés uma grande nação. Moisés levanta e Moisés diz, eu vou colocar em minhas palavras. Moisés diz, não, Senhor, isso não. Porque tu disseste, lembra-te da tua promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó, de que o Senhor daria a terra da promessa a esse povo. O que dirão os povos a respeito disso, Senhor? E aí a Bíblia diz que o Senhor não fez o mal que iria fazer. Hein? Não dá vontade de chegar e falar assim, Moisés, quem é você, hein, menino? Né? Moisés chegou e apresentou a promessa. Moisés conhecia a promessa. E a promessa não estava dizendo que esse povo seria destruído. A promessa dizia que Deus iria fazer esse povo entrar na terra prometida. Moisés, nessa hora, coloca a promessa nessas palavras, dizendo, lembra-te do que disseste a Abraão. Aí Deus, oh, aleluia! O céu recuou assim, aquele recuo reverente, e fez, está certo, é verdade. Uma outra ocasião foi Neemias, no capítulo 1 do seu livro, a partir do verso 5, você vê Neemias chorando porque Jerusalém está destruída, e aí Neemias chega diante do Senhor e fala, Senhor, o Senhor disse que se esse povo pecasse, a cidade seria destruída e o Senhor espalharia esse povo pelas nações, mas lembra-te do que disseste a Moisés, de que se esse povo se arrependesse, o Senhor traria esse povo para onde foi espalhado e o ajuntaria novamente neste lugar. Pois, Senhor, eu confesso os pecados deste povo, o meu pecado e o pecado dos meus pais. Pecamos contra ti, pecamos contra a tua palavra. Agora, Deus, traga teu povo de volta. Uau! Olha só, Moisés diz, lembra-te de Abraão. Neemias diz, lembra-te de Moisés. Eles estão apresentando a promessa. E o próprio Senhor foi quem pediu isso. Isso não é petulância de Moisés, isso não é arrogância de Neemias. Isso é cumprimento da própria palavra de Deus, porque Deus lá em Isaías 62, versículos 6 e 7, já havia dito isso, que Ele levantaria pessoas para estarem orando dia e noite, e essas pessoas não se cansariam e não dariam ao Senhor descanso, mas fariam o Senhor lembrar da sua palavra. Então foi o Senhor mesmo que nos levantou como pessoas para orar, para insistir, perturbar os céus. Nós somos perturbadores dos céus. Você vai ler isso lá em Lucas capítulo 11.
Ele fala: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, batei e vai se abrir. Amados, essas palavras não dão a entender que a coisa vai ser imediata, dá a entender que é um negócio persistente. E lá mesmo em Lucas 11, fala do vizinho que incomoda, que incomoda, que incomoda, bate, 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 bate. Aí o outro fala assim: ah, eu não tenho como levantar para te ajudar, mas você está me incomodando tanto que eu vou levantar e te ajudar. Ô glória! O Senhor está nos chamando a sermos um povo de iniciativa profética. E quando eu chamo de iniciativa profética, eu chamo de um povo que ora as promessas de Deus. Isso é que eu chamo de iniciativa profética. Nós trazermos em nossa boca as promessas do Senhor e colocar diante dEle, e também diante das forças invisíveis das trevas, para declarar: não, na minha casa não. Na minha casa não, na minha família não, minha família está debaixo de promessas. Eu reivindico diante do trono da glória toda promessa liberada em favor da minha família. Eu declaro agora promessas de Deus em favor da minha casa. Entre agora pela minha casa as promessas de Deus. Lembra agora da tua casa aí. Começa a orar e para declarar assim: entre agora as promessas de Deus pelo quarto, pela sala, pelo banheiro, pela cozinha. Entre agora as promessas de Deus agora em meus filhos. Entre as promessas de Deus agora na minha ascendência e na minha descendência. Quem veio de trás e quem vai virar pela frente, em nome de Jesus. Aqueles que me geraram e aqueles a quem eu vou gerar, as promessas de Deus em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é um Deus que aguarda que nós apresentemos diante dele nossas razões, amém? Ele diz: arrazoai-vos, apresentai vossas razões, coloque-se diante do Senhor, reivindique as promessas, lute por causa delas, combata o bom combate, profetize as promessas, profetize as promessas, profetize a palavra. Vamos orar? Vamos orar? Aleluia! Oh! Querido, você sabe de coisas assim que Deus falou. Nós temos promessas nas Escrituras Sagradas, às quais temos acesso, todos nós. Mas existem promessas de Deus que são muito específicas, dadas a você, dada à minha vida, dada ao casal, dada à família, ao casal e aos filhos. Eu não sei se você tem promessas particulares, personalizadas. Promessas em que você diz assim: não, o Senhor já me falou isso. Não importa se isso ainda não se cumpriu, nós não vamos esquecer nenhuma das promessas. E talvez tenha até coisa aí que você está lá guardado no baú, igual uma fotografia antiga. Você foi lá e falou assim, sabe quando você está mexendo com roupa e com foto antiga? Aí você olha uma foto e fala assim: gente, olha aqui uma foto minha. Puxa, nesse dia eu lembro que eu fiz uma oração a Deus. E talvez até você esqueceu da oração que tinha feito. Talvez você é um casal aí assim, que vai rever teu álbum de casamento ou assistir aquela fita cassete. Meu Deus, eu acho que tem gente tão velha aqui não, né? Para fita cassete. Mas tudo bem, você sabe assim, eu estou querendo dizer assim, vai assistir o seu filme, aí você chega lá, está ela dizendo assim: serei para com você uma auxiliadora idônea, orarei por ti todos os dias da minha vida. Aí o varão dizendo: ó querida, te recebo, tu serás minha para sempre, não importa a doença, não importa saúde, não importa qualquer coisa, eu estarei sempre contigo.
serei o sacerdote que Deus sempre quis que eu fosse. Serei para com a nossa casa um sacerdote, um profeta e um rei. Aí você assiste ali, um olha para o outro e fala assim: tá difícil, hein? Tá difícil. E a gente era empolgado, né? A gente era bem empolgado. Casalzinho novo. Não, amados, não despreze as declarações antigas. Não despreze as promessas. Nós estamos aqui hoje por causa de uma promessa muito antiga, lá de Gênesis capítulo 15. Por isso, em nome de Jesus, eu quero encorajar você a tomar essas palavras. Se você lembra de palavras muito específicas a respeito da sua vida, a respeito do seu casamento, para você agora, a gente orar nesta hora, amém? Tem um cântico muito antigo, né? Não é muito antigo, mas ele é já antigo, que fala assim: Deus de promessas, Deus de alianças. Eu não sei se a gente poderia cantar esse cântico, pode? É um que diz: sei que os teus olhos... É algo mais ou menos assim. E ali fala: Deus de aliança, Deus de promessa, tudo pode passar, mas a tua palavra jamais passará. Se você quiser cantar o cântico, canta o cântico. Se você não quiser, eu queria encorajá-lo a orar. A orar. Aí está, enquanto o cântico está sendo entoado, você pode orar, você pode declarar. Se você está com o teu marido, com a tua esposa aí, declara juntos em favor da casa, em favor de orações antigas, em favor de promessas antigas que já foram feitas. Reivindica a palavra, profetiza a promessa em favor da tua família, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, Senhor, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, é verdade, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
Glória a Deus, 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 glória a Deus. Amados, há esperança para a árvore, ainda que ela seja cortada, ela voltará a brotar. Ainda que o seu tronco morra no pó, mas ao cheiro das águas brotará e lançará ramos novamente, como se fosse uma planta nova. Aleluia! Isso é promessa de Deus. Isso é promessa de Deus. Quantas e quantas são as promessas? A minha oração e o nosso grande desejo aqui juntos é que ao longo dessa semana você traga sempre na boca a linguagem da promessa. A despeito da sua realidade, você traga a linguagem da verdade. A verdade da promessa vai prevalecer sobre qualquer realidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão, a lembrança das promessas do Espírito Santo, seja com a tua mente, seja com o teu coração e seja com a tua família, desde agora e para sempre. Amém. Amém.